Olá, bora investigar um dos maiores mistérios do mundo dos negócios. Sabe qual é? Para onde vão os clientes em potencial? Eles chegam, mostram interesse, mas na hora H, na hora de fechar a compra, somem. Vamos nos transformar em verdadeiros detetives do funil de vendas para desvendar esse caso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O funil de vendas consegue atrair um monte de gente interessada, mas a verdade é que só uma fração se torna cliente de fato. É como ter um balde furado, e o nosso trabalho aqui é encontrar exatamente onde estão esses vazamentos. Para a gente entender bem o conceito, vamos pensar numa analogia, bem gostosa, por sinal. Imagina uma confeitaria. Entram 100 pessoas, elas olham a vitrine, passeiam pela loja, mas só 5 acabam comprando uma fatia de bolo. Isso dá uma taxa de conversão de 5%. Simples, né? É basicamente a proporção entre quem se interessou e quem realmente comprou. Ok, então vamos oficializar a nossa principal pista, a taxa de conversão. É essa métrica, esse número, que vai nos dizer o quão eficiente um processo de vendas realmente é. Pensa nela como a nossa lupa de detetive. A fórmula é bem direta. Pega o número de vendas, divide pelo total de leads ou oportunidades e multiplica por 100 para ter a porcentagem. Mas o ponto crucial, o pulo do gato, está na definição. Um lead é qualquer pessoa que demonstrou um interesse inicial, sei lá, baixou um e-book. Agora, uma oportunidade, aí a conversa é outra. É um lead que já foi qualificado, que já está em contato direto com o vendedor. E entender essa diferença é fundamental para não medir tudo errado. Certo. Agora que a gente já tem a nossa ferramenta, a nossa lupa, vamos para a cena do crime, o funil de vendas. É aqui que a mágica da conversão deveria acontecer, ou, na maioria das vezes, é onde ela acaba morrendo. Precisamos mapear cada etapa para achar as pistas. Olha só, o funil tem basicamente 3 grandes etapas. Lá no topo, o que se mede são os cliques, e o problema mais comum são anúncios chatos ou que atingem um público errado. No meio, o que conta são os cadastros, e o que mais atrapalha são aqueles formulários gigantes ou a demora no contato. E lá no fundo, o foco são as propostas, e é aqui que as vendas travam por causa de preço mal explicado ou, claro, falta de acompanhamento. Cada etapa tem sua própria armadilha. Então, se a taxa de conversão está baixa, onde é que as vendas estão morrendo? A nossa investigação nos leva a 3 suspeitos principais. Vamos colocar um nome em cada um deles. Pode apostar que, quase sempre, a culpa recai sobre um, ou às vezes, sobre todos esses 3 fatores. O primeiro suspeito, qualidade do lead. Sabe quando o marketing atrai um monte de curiosos, mas poucos compradores de verdade? É isso. O segundo, velocidade da resposta. É fatal. Quando o vendedor demora para ligar, o lead já esfriou, já foi ver outra coisa. E o terceiro, objeções não resolvidas. É quando a equipe simplesmente não sabe o que fazer diante de tá muito caro ou preciso pensar um pouco. E falando nesse suspeito da velocidade, aqui vai uma evidência crucial. O tempo ideal para responder a um novo lead que chegou pela internet é de 5 minutos. Apenas isso. Depois desse tempo, a chance de conversão, despenca. 5 minutos. É praticamente instantâneo. E agora? Agora, a investigação se volta para dentro de casa. Chegou a hora de cada um se tornar o detetive do próprio funil e começar o interrogatório. E ele começa com algumas perguntas bem diretas. Primeira pergunta do interrogatório. Quantos leads chegaram no mês passado? É preciso olhar bem para o topo do funil. Qual foi o volume de entrada? Pergunta número 2. Desses leads todos que chegaram, quantos realmente se transformaram em reuniões? Aqui a gente já está analisando a passagem do meio para o fundo do funil. E para fechar, a pergunta final. Quantas dessas reuniões viraram vendas? Vendas fechadas mesmo? Ao responder essas 3 perguntas, fica muito claro onde está o maior vazamento do funil. Se chegam muitos leads, mas poucas reuniões acontecem, o problema está lá na abordagem inicial. Agora, se o que tem é um monte de reunião, mas pouca venda, o problema está na proposta ou lá no fechamento. Ok, com o diagnóstico em mãos, é hora de agir. Vamos abrir nosso kit de detetive com as ferramentas e as técnicas certas para solucionar este caso e, claro, aumentar a conversão. Presta atenção nesse número aqui, 80%. É um dado impressionante e que revela um dos maiores segredos para fechar mais negócios. Sabe o que esse número significa? Que 80% das vendas exigem, no mínimo, 5 contatos de acompanhamento depois da primeira reunião. O problema? A maioria dos vendedores desiste depois da segunda tentativa. A persistência, meu amigo, é a chave para resolver esse caso.
Então, para resumir, aqui vão 3 dicas de ouro. Primeira, follow-up persistente. Tem que insistir, não dá para desistir cedo. Segunda, usar prova social. Mostrar depoimentos, casos de sucesso, isso diminui o medo do cliente de tomar a decisão errada. E terceira, criar urgência real. Oferecer um bônus por tempo limitado, por exemplo. É dar um bom motivo para a decisão ser tomada hoje e não amanhã. A conversão, no final das contas, não é um único sim gigante. Ela é uma série de pequenos sims ao longo de todo o caminho. Então, para a gente terminar, a pergunta não é como resolver tudo de uma vez, mas sim qual é o primeiro sim que dá para conquistar hoje para começar a solucionar este caso.